Ele começou ganhando menos do que muita gente imagina, e em poucos anos já estava recebendo dezenas de milhões por filme. Mas o mais impressionante não é só o dinheiro, é a velocidade com que tudo isso aconteceu. Porque enquanto muitos atores passam décadas tentando conquistar espaço em Hollywood, Tom Holland simplesmente entrou pela porta da frente de uma das maiores franquias da história e não saiu mais. No início, ele era apenas uma aposta, jovem, desconhecido e cercado por dúvidas. Mas o que parecia ser apenas mais uma escolha arriscada da indústria acabou se transformando em uma das decisões mais lucrativas da Marvel. E o mais curioso é que, no começo, os valores que ele recebia estavam muito longe do que vemos hoje. Só que conforme os filmes foram passando e o público foi se conectando com o personagem, tudo começou a mudar. E muito rápido. Hoje você vai ver quanto Tom Holland ganhou nos principais filmes da carreira. E conforme a história avança, os números crescem de um jeito que parece até fora da realidade. Tudo começa em Capitão América Guerra Civil, que foi o primeiro contato do público com o novo Homem-Aranha. Naquele momento, Tom Holland ainda era praticamente um desconhecido, entrando em um universo gigantesco, dominado por atores consagrados. Ele não era o foco principal da história, mas sua aparição foi suficiente para chamar a atenção. O filme arrecadou mais de 6 bilhões de reais ao redor do mundo, um sucesso gigantesco, mas o salário dele foi de cerca de 1.200.000 reais, um valor baixo se comparado ao tamanho do projeto, mas completamente compreensível para alguém que estava apenas começando. E mesmo recebendo pouco, esse foi o tipo de oportunidade que muda uma carreira inteira, porque a partir daqui ele deixou de ser uma promessa e passou a ser observado de perto por toda a indústria. E foi justamente essa atenção que levou ao próximo passo, um passo muito maior, que foi o filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, onde Tom Holland finalmente assume o protagonismo. Agora ele não era mais uma participação especial, ele era o centro da história, o rosto oficial do personagem dentro da Marvel. O filme arrecadou mais de 4 bilhões de reais, confirmando que a escolha tinha sido certa. E com esse resultado, o salário dele subiu para cerca de 2.500.000 reais, podendo aumentar com bônus. Ainda não era um valor impressionante para padrões de Hollywood, mas já mostrava uma evolução clara. Com o sucesso do filme solo, o próximo passo foi inevitável, e Tom Holland acabou sendo levado diretamente para o centro de um dos maiores eventos do cinema, que foi o filme Vingadores Guerra Infinita. Nesse ponto, ele já não era mais uma aposta, mas também ainda não estava no topo, estava exatamente no meio do caminho. O filme arrecadou mais de 10 bilhões de reais, se tornando um fenômeno mundial. E acompanhando esse crescimento, o salário dele deu um salto significativo, chegando a cerca de 15 milhões de reais. Aqui acontece a verdadeira virada para o jovem ator, porque ele deixa de apenas participar de grandes produções e passa a lucrar de verdade com elas. E é nesse momento que o jogo muda completamente. E quando parecia que já tinha chegado longe, veio Vingadores Ultimato, um filme que elevou tudo a um nível ainda maior. Com uma arrecadação próxima de 15 bilhões de reais, ele se tornou um dos maiores sucessos da história do cinema. Mesmo com um tempo de tela menor comparado a outros personagens, Tom Holland já estava consolidado como uma peça importante dentro da Marvel. Seu salário ficou entre 15 e 25 milhões de reais, mostrando que ele já tinha alcançado um novo patamar. Nesse momento já não existia mais dúvida, ele não era mais uma promessa, ele já era uma estrela. Depois de um evento gigantesco como Ultimato, havia uma grande dúvida no ar. Será que ele conseguiria sustentar o sucesso sozinho novamente? E a resposta veio logo em seguida com Homem-Aranha Longe de Casa. O filme ultrapassou a marca de 5 bilhões de reais em bilheteria, provando que o personagem e principalmente o ator ainda tinham muito fôlego. Com isso, o salário dele se manteve na faixa de 20 a 25 milhões de reais. Aqui já não se trata mais de crescimento rápido e sim de consistência. Ele não está mais tentando chegar ao topo, ele está tentando se manter lá e está conseguindo com perfeição. E então chega o momento mais importante da carreira dele até agora, que foi o fantástico filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Um filme que não apenas fez sucesso, mas se transformou em um evento global, reunindo diferentes gerações e trazendo de volta Tobey Maguire e Andrew Garfield. A arrecadação passou de 10 bilhões de reais, com recordes sendo quebrados ao redor do mundo. E com tudo isso, Tom Holland recebeu cerca de 50 milhões de reais. Esse foi o auge absoluto, o momento em que ele deixa de ser apenas um ator em ascensão e se torna definitivamente um dos maiores nomes da sua geração. Depois de atingir o topo com o Homem-Aranha, veio um novo desafio: provar que ele podia brilhar fora da Marvel.
E foi exatamente isso que aconteceu em Uncharted. O filme arrecadou mais de 2 bilhões de reais, mostrando que o nome dele por si só já era suficiente para atrair público. Seu salário ficou entre 10 e 20 milhões de reais, reforçando ainda mais seu valor no mercado. Aqui ele deixa de ser apenas o Homem-Aranha e passa a ser uma marca própria dentro de Hollywood. E para fechar essa trajetória, existe um detalhe que muita gente ignora, mas que é extremamente importante: a escolha de projetos diferentes como O Diabo de Cada Dia, um filme mais sério, mais pesado e completamente fora do padrão de super-herói. Mesmo sem uma grande bilheteria, o pagamento ficou na casa de alguns milhões de reais, mas o verdadeiro valor aqui foi outro. Foi a prova de que ele não depende de um único tipo de papel e que está construindo uma carreira muito mais sólida a longo prazo. Tom Holland não ficou rico apenas por fazer filmes. Ele ficou rico porque entrou na maior oportunidade da vida dele no momento certo e soube crescer junto com ela. Em poucos anos, ele saiu de pouco mais de 1 milhão de reais para dezenas de milhões por filme, algo que muitos atores levam décadas para alcançar. E isso prova uma coisa muito importante: o sucesso não é só sobre talento, é sobre reconhecer a oportunidade e evoluir no ritmo certo.